Oi pessoal, eu sou Dandara e esse é o Revolutrans. Bom pessoal, o vídeo de hoje é para falar de um assunto que está na atualidade e que infelizmente a gente ainda precisa evitar esse revisionismo histórico que algumas pessoas tentam fazer e falar sobre um período que foi muito ruim para o nosso país, que foi o período da ditadura. Eu vou falar exclusivamente sobre a ditadura e os LGBTQIs na ditadura. E assim, naquele período, esses LGBTQIs, eles eram pessoas que eram silenciadas a todo momento, tanto pela ditadura, quanto na hora de registrar os crimes da ditadura, né? Essas pessoas se organizavam, nós nos organizávamos em guetos, porque era a única maneira da gente se organizar politicamente, falando contra o regime que também nos matava e que também era extremamente conservador e extremamente opressor. E aí, entre 75 e 82, né, depois da implantação dos AIs, em São Paulo aconteciam rondas à noite exclusivamente para prender travestis, transexuais e gays. Essas pessoas eram levadas para delegacia, eram estupradas, eram humilhadas, depois eram soltas. Tinha gente que ficava na cadeia até crescer os pelos do rosto, única e exclusivamente para poder fazer essa pessoa ser humilhada no outro dia, né, soltando ela no dia de manhã, para demonstrar uma condição de masculinidade que não existia. A pessoa tem a identidade de gênero transexual. E aí eles prendiam entre 350 e 500 pessoas por noite, e era o delegado José Wilson Riquetti. Esse delegado ele aparece em várias reportagens que ele falava que ia fazer uma limpeza no centro de São Paulo. E isso é só uma das características da ditadura. Além de prender, torturar e matar, ainda existia essa ronda conservadora que não nos deixava exercer com liberdade os nossos direitos. Depois da publicação dos AI-5, o próprio governo institucional promoveu uma limpeza. No Itamaraty, 44 pessoas foram exoneradas dos seus cargos, 7 delas com a justificativa de que elas praticavam a sodomia, né, que na época não era considerada crime, mas a justificativa foi essa, para poder demitir essas pessoas. Então, além de torturar e matar, além dos números que a gente tem, a gente vai falar desses números também, dos 8.000 índios que foram mortos pela ditadura, dos desaparecidos pela ditadura, dos que sofreram tortura e que hoje estão vivos, das crianças que se suicidaram porque sofreram tortura e não conseguiram aguentar a mente depois de toda essa confusão. Em Brasília, um militante LGBT chamado Alexandre Ribond, ele foi torturado durante a ditadura. E ele é um dos únicos registros de tortura de pessoa LGBTQ na ditadura. Ele conseguiu fazer esse registro depois. A gente tem poucos dados a respeito disso, porque, infelizmente, como eu disse, nós éramos invisibilizados, essa contagem não era feita, né? Nós não éramos considerados cidadãos, inclusive. E essa repressão se deu em diversos âmbitos, assim, na cultura, eles proibiam músicas, alegando que incentivavam a homossexualidade, na política, no trabalho, no exercício da liberdade, no conhecimento de si mesmo, no uso dos corpos, né, no uso dos nossos corpos. Nós somos silenciados de todas as maneiras. E aí, quando um dos pontos cruciais da ditadura contra os LGBTs, que foi noticiado, assim, foi a expulsão dos Dizzy Croquettes. Os Dizzy Croquettes eram uma banda de pessoas andrógenas, né, que desafiavam a cultura de gênero, e os Dizzy Croquettes foram expulsos do Brasil quando começaram a fazer sucesso. Infelizmente, nós somos muito reprimidos pela ditadura e pelo exército, mas a gente não pode deixar de falar também do silenciamento da luta pelas organizações de esquerda dos LGBTs.
Nós também, dentro das organizações de esquerda, nós fomos silenciados. O João Silvério Trevisan fala isso em várias entrevistas. Então, para que a gente não repita isso de novo, é muito importante que a gente perceba que as lutas, né, e as opressões, elas não têm hierarquia. Que não adianta pautar a luta do proletariado sem pautar a luta dos LGBT, sem pautar a luta dos negros. Isso não vai funcionar para a gente. O João Silvério Trevisan fala que em um movimento, né, em uma discussão, mulheres do MR8 apanharam porque queriam pautar a luta feminista, apanharam de homens que dirigiam organismos progressistas. As propostas de resistência, né, partiram principalmente do grupo Somos, isso para já partir e finalizar, do grupo Somos e principalmente do jornal O Lampião, que ele era publicado a partir de 1970, e aí ele começou a ser publicado como um jornal de circulação para falar de assuntos exclusivamente, na época, G e L, né, que era o que se falava. Boa parte desses dados, assim, dessas coisas que a gente fala sobre a ditadura e os LGBTs, ele está no livro Ditadura e Homossexualidade, do Renan Quinalha e do James Green. Então é um livro que é interessante as pessoas lerem. Então eu acho que a gente precisa repetir para todos nós, para que a gente nunca se esqueça, para que nunca mais aconteça: ditadura nunca mais.